Os 9 ciclos do inferno verdadeiro e que a gente passa aqui no nosso planeta e que acontece em todo o universo. Muita gente já deve conhecer a comédia de Dante, mas realmente é como acontece. Hoje a gente vai compartilhar aí os 9 ciclos e você vai ver que muitos passam pelos 9 e muitos de nós, ainda não passamos pelos 9. Mas essa aí é a meta da Matrix para a gente passar por esses 9 ciclos do inferno. Muito boa tarde, família iluminada. É a luz no comando. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vai deixando aqui para mim, para a gente já se conectar, porque estamos sempre juntos e conectados. Eu vou pôr aqui as imagens também. Isso a gente já sabe, né? Que o céu e o inferno está dentro de cada um de nós sempre. Por isso, uma hora a gente sente alegria, outra tristeza, raiva, amor, impotência, sucesso, superação. Mas a gente vai entrar num tema mais profundo aí e você vai gostar muito. Já deixa o seu like aqui e dá um compartilha para o YouTube entregar o nosso canal para mais irmãos e irmãs despertarem a consciência, porque somos despertadores de almas. É desse jeito. E eu quero mandar antes um beijo para o clube de membros desse canal. Graças por me apoiar, por apoiar a nossa casa. Faça parte do clube de membros e entre no grupo do Telegram. Você é clube de membros? Manda para mim aqui, ó, no Instagram, que está aqui embaixo. Aqui tem meu Insta, o Facebook e o TikTok. Me segue lá que eu sempre subo, todos os dias, temas importantes. Não é baboseira. Clica lá e vai baixando os vídeos, que são vídeos curtos, de 1 minuto, não te dá nem preguiça, para você despertar e se conectar entre todos nós. Vamos começar aqui, gente, compartilhar as informações e eu vou explicando aí um por um para vocês. Vamos lá. O inferno, né? Todos nós sabemos que sim, existe o inferno e o céu, por falar assim, né? Como a humanidade conhece, que é aí a frequência positiva, negativa, seres positivos, seres negativos, sentimentos e tudo isso. Então, o inferno seria um descenso, né? Onde o terror não grita, sussurra, diante de um verdadeiro inferno que não castiga o corpo, mas sim na culpa, né? Que a gente sempre fala culpa, no medo, na ansiedade, na depressão, na vergonha, que são todas essas frequências que as trevas trabalham. Assim escreveu Dante Alighieri, que você já deve ter conhecido, né, na Divina Comédia, uma viagem onde cada passo cheira a medo antigo. Dante não imaginou um lugar de fogo eterno, mas sim um sentido, que são as sensações, as frequências que a gente tem durante um dia. Você pode passar por vários níveis de frequência de sentimentos, né? Tem gente que não entende muito bem de frequência, por isso que a gente sempre explica aqui de uma maneira fácil, mas a frequência é de acordo com o que você está sentindo, pensando, né? Decidindo. E ele quis aí relatar os 9 círculos que a gente passa, né? Cada um mais escuro, né? Com mais baixa frequência do que o outro, onde o castigo é um espelho do pecado. Porque a Matrix já inventou isso, né? A culpa, o pecado, o medo, a dor, a raiva, a tristeza, a inveja. Então, vamos ver quais são aí os 9 círculos e ver se você já passou por todos ou por quantos ou qual é o que você está passando agora. Porque a gente já sabe que a frequência do planeta está densa, estamos passando aí por um momento de transição planetária e
também da limpeza do joio e do trigo. A limpeza planetária está sendo feita, então eles estão atacando com as frequências também a humanidade. Eu vou tirar aqui um pouco o banner para dar para vocês verem bem. E é esse jeito que eles têm de roubar almas. Presta bem atenção. Então, o primeiro círculo é o limbo, né? Não tem gritos, mesmo que não tenha gritos, só silêncios. São almas que não têm condenação ainda, nem salvação. Então, são almas que estão ali vagando eternamente, sabendo que estiveram aí a um passo do céu, né? Um passo do despertar, um passo da luz, mas que ficaram aí no meio do caminho. O mistério é cruel. O que dói mais? O castigo ou a esperança perdida? Você já teve ou você está passando por isso? Porque tem muitas almas que estão desencarnadas que estão passando por isso. Nossa, eu tive um passo, ou eu via como o universo funcionava, eu via tudo o que acontecia, mas eu não acreditei, ou eu tive medo, ou eu achei difícil. Isso é muito importante, o primeiro círculo, sabe por quê, gente? Tem muita gente que está nessa caminhada do despertar espiritual e começa a ver toda a verdade por detrás do véu e fala assim: nossa, tudo isso. Nossa, não. Melhor eu ficar vivendo a minha vidinha na Matrix mesmo, acordar, trabalhar, estudar, correr atrás de conta para pagar. E porque tem gente que começa a acontecer tanto ataque espiritual, energético, que fala: não, eu não vou mexer com isso, não. Deixa eu pensar que a vida é só isso mesmo, que a minha vida estava mais fácil antes. Seja sincero comigo e sincera. Você já pensou nisso alguma vez? De não querer mais continuar nessa busca e nessa caminhada? Só que presta atenção aqui. Isso são relatos, tá? Realmente, o que dói mais aí? O que depois está perdido, né? Porque a gente, quando desencarna, sempre tem que ir para algum lugar. Não existe a morte da alma, só do corpo físico, e da esperança perdida. Então, vamos continuar aí. O segundo círculo, né? Que seria aí o segundo degrau. Isso tem filmes também relatados, eu vou passar depois o nome de um filme para vocês verem. Chama O Cubo ou A Caixa, depende como está aí no seu país. Já anota para você ver depois. É super forte o filme, mas é sobre isso que estamos falando agora. O segundo é a luxúria, né? Que aí são ventos furiosos que arrastam corpos sem descansos. Seriam almas, né? Porque o corpo, quando a gente desencarna, fica a alma. Mas aqui no plano terrestre também são tempestades que a gente passa aí de sentimentos, de emoções, que a gente fica aí sem descanso, sendo sempre arrastado aí para as coisas trevosas. Os amantes, né, giram como folhas rotas. O terror não está no vento, mas em compreender o que é aí o desejo sem controle se converte em prisão. Então, você não tem valentia suficiente para enfrentar os seus medos, os desafios e os obstáculos. O terror não está nas tempestades que você passa, mas está em você compreender, né, o desejo que você tem realmente de sair da caixa da Matrix, e aí você fica sem controle e não tem valentia suficiente e continua na prisão da Matrix. O terceiro é a gula, né? É uma chuva suja de barro infinito, figuras que se arrastam, devoradas pelo seu próprio excesso. Vocês já vão entender, eu vou explicar.
Aqui a fome nunca se sacia. E o mistério, né, comendo a vida. Agora são devorados pela eternidade. Então você tem tanta sede de buscar, de despertar, mas acaba sendo devorado e devorada aí, né, pelo próprio excesso que a Matrix te joga também de informação, de manipulação, e você acaba sendo engolido por tanta gula, né, que eles jogam aí na sua consciência, na sua frequência. Então você não consegue saciar sua fome do despertar e acaba devorado aí pela eternidade de manipulação, né, do jogo sujo deles. O quarto é a avarícia. São sombras que empurram enorme pessoas, né, que afogam e volta de novo a empeçar, a começar. Ouro sem valor, esforço sem sentido, que são essas pessoas que vivem correndo atrás das coisas materiais eternamente. Eu quero o melhor carro, eu quero a melhor casa, eu quero ter dinheiro, perde os valores, não liga, não dá nem atenção para a família, para o seu parceiro, para a sua parceira, para a sua própria vontade, né, de ser feliz, porque pensa aí que o verdadeiro valor da vida é correr atrás do ouro, do valor. Então é um esforço sem sentido, porque nada disso realmente tem valor. Então o castigo não é a riqueza, senão a obsessão que aplasta a alma. O castigo não é você ser próspero, né? Ou você não conseguir a prosperidade. É você passar a sua vida, que é uma experiência de vida espiritual, com a finalidade da gente evoluir, da gente somar mais luz no nosso caminho, na nossa existência, na nossa alma, realmente, porque quanto mais a gente está no caminho aí da espiritualidade da evolução, mais luminosos, iluminados a gente fica. Por que que os seres, né, interdimensionais que já estão na quinta, sexta, sétima, em dimensões superiores, são, quanto mais superior a dimensão, mais iluminados são, porque já entenderam que não existe o valor material, não é o objetivo. Isso não quer dizer que o universo, a fonte criadora, não queira que você tenha prosperidade, conforto, né, que não te falte nada. Claro que sim. Todos os seres, nós sempre temos direito de ter tudo do melhor. O universo é abundante e infinito, mas esse não é o objetivo da vida, não é o objetivo da nossa existência. De você ter tudo e ser próspero, você não pode esquecer de seguir buscando e caminhando, né? Que o mais importante é a sua evolução, o seu aprendizado. Então, uma coisa não tira a outra. Você não é ou você foca no material ou você foca na espiritualidade. É sempre na espiritualidade. E além do que, é a espiritualidade que vai te trazer a prosperidade. Vamos seguir. Já vai dando um compartilhar aí, porque esse tema eles não gostam muito, a gente despertar consciências. O próximo, vamos passar aqui para a próxima fase, o próximo círculo, a ira. Um pântano negro ferve. Alguns se golpeiam com fúria, outros se afundam no silêncio. O horror está debaixo da água e o rancor calado também grita, mas ninguém ouve. Esse é outro tipo, né? Outro nível, outro estado que o quê? As pessoas que vivem com raiva, reclamando, umas contra as outras, que é tudo isso que eles criam, as religiões que se odeiam,
né, as raças que se odeiam, as políticas que se odeiam, é esse estágio da ira. Então, o horror não está debaixo d'água, é o rancor que umas pessoas, né, almas, sentem pelas outras por toda a criação da Matrix. Através das frequências que você fica irritado, você briga no trânsito, você briga com a família, é pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, famílias destruídas. Tudo através da religião. Se você crê numa coisa, eu creio noutra, eu tenho que te odiar. E existem muitas batalhas por política, por poder. Então, esse é o quinto ciclo do inferno, que é exatamente o que mais acontece hoje em dia. Você já viu que as pessoas estão descontroladas, gritando, se matando por qualquer coisa? Gente, por coisas mínimas, por uma briga no trânsito, por coisas que acontecem até de besteira no supermercado. Olha o nome já, besteira. Vem do quê? Da besta. Né? E é exatamente esse mais um plano da Matrix para você entrar no quinto nível do inferno, né? Que é das trevas, das sombras, né, gente? Para perder a sua alma. Eu acho que vocês estão conseguindo entender bem, senão vocês me deixam aqui, vai me deixando aqui, que depois eu venho e te respondo. Heregia são tumbas em chamas, né? Que guardam a quem negam o eterno. Que negam o quê? Buscar a fonte criadora, buscar a reconexão com Deus, com o divino e com a sua centelha divina. Porque Deus, né, o divino, a fonte criadora, está dentro de nós, porque nós somos fractais da alma. Então, esse sexto nível é quem se nega, quem não acredita que faz parte da fonte criadora, quem não quer buscar a evolução, não quer buscar a reconexão. É um fogo que não queima a carne, que queima as certezas, a fé, que você já é o todo, você é tudo. Aqui o mistério arde, né? Você pensa, estão equivocado? Não estou equivocado? Estou errado? Então tem muita gente que fica nessa dúvida, mas mesmo assim não acredita. Tem gente que chega até buscar esse conhecimento e essa reconexão e ao final das contas não acredita. E aí desiste da reconexão com a fonte divina, com Deus, com todo e consigo mesmo, né? Com a sua centelha divina. Sétimo círculo, sétimo nível é a violência. São rios de sangue, né? Bosques que sangram ao ser tocados, desertos de fogo. Cada forma de violência tem seu reflexo. O terror é entender que a crueldade deixa marcas, incluso depois da morte. Então, as pessoas que vêm para essa caminhada, para essa evolução, e são pessoas violentas, que só fazem o mal, que desejam o mal, que são invejosas, que dedicam aí a vida realmente a fazer vários tipos de maldades, que existem vários, maldade para pequenos, maldade para mulheres, maldade para homens, maldade entre si mesmos, né? Esses principalmente que causam aí as batalhas depois que passa dessa para uma pior, vai entender que a crueldade ela deixa marca. Depois ainda existe tudo o que você fez aqui. Então não é, tem gente até, né, que faz maldade. Você não vê um monte de caso de gente que tira a vida de uma pessoa, depois vai lá e tira a sua própria vida, fala, agora acabou. Não, somos eternos. Depois daqui, a gente continua existindo e tudo que a gente plantou aqui, a gente vai colher em uma outra dimensão. Isso não quer dizer que é uma dimensão melhor, obviamente, né? Que tem dimensões inferiores, tem
segunda dimensão ainda, né? A primeira, tem seres aí que vieram aqui como Bigodinho e outros que estão em lugares aí, vamos, totalmente assim como está descrito, rios de sangue, né? Bosques que sangram, desertos de fogo e que aí vai colher o fruto aí das violências, porque tudo tem o seu reflexo. É uma das 7 leis herméticas, que é a lei do retorno. Eu não posso fazer o mal e colher o bem. Eu não posso ser má pessoa com você, ser invejosa, te desejar o mal e tudo ir super bem e feliz, com amor e paz na minha vida. Então, a gente sempre tem que estar atento. Isso tudo é um aprendizado, tá, gente? Isso não é que já vai passar depois. Isso é o que a gente passa aqui no nosso dia a dia e que não podemos cair nesses 9 ciclos do inferno. Entenderam, né? Então, não adianta falar assim, eu fui mal aqui, mas depois, passa nada. Ou é outra coisa. Não é outra coisa, não. Tudo continua e tudo tem a sua consequência. Entendeu? É assim. Vamos continuar aí. 8º, a fraude. São fossas de engano puro. Puro engano. Mentiras com rosto humano. Aqui, ninguém é o que parece. Que é o quê? A falsidade, a mentira, gente que passa os outros para trás, né? Que quer sempre tirar vantagem um do outro. Inclusive, tem gente que é capaz de deixar, principalmente, né? Você já viu que é o que mais acontece? Essas pessoas que se dedicam até a roubar, tal, que roubam família, que às vezes não tem nem o que comer, não tem nem o que vestir. Mesmo em sociedades de pessoas também que passam um outro para trás, pessoas que são falsas, não só em relação a dinheiro, mas em emoção umas com as outras, até em relacionamento de amigos, de casal, né? Relacionamentos amorosos, de família que se aproveitam uma das outras. O mistério é constante. E no inferno da fraude, a verdade é o castigo mais raro. Então, não perca tempo. Isso faz parte da inveja também, da malícia, tá? Da traição. Se você não está bem num relacionamento, termine, né? Deixe a pessoa livre para ser feliz, para buscar a sua felicidade e vai ser feliz com quem você achar melhor. Não existe possessividade. A posse é um outro inferno dentro desse da fraude, o ciúme excessivo, porque uma coisa é você ter ciúme, né, que está dentro do sentimento normal humano, que é aquela coisa de cuidar, quem ama cuida, mas essa coisa do ciúme violento, de fazer mal para a pessoa, ou essas pessoas que fazem amarração do amor, que quer aquela pessoa de qualquer jeito, o seu relacionamento não tá bom, você sabe que a pessoa não quer, mas a pessoa vai lá e faz amarração, ou faz maldade para outra pessoa, às vezes a pessoa gosta já de outra, quer um outro relacionamento, e vai lá e mexe com magia negra, e esse tipo de coisa, né, prejudicando, enganando, sendo invejosa, maldosa, maliciosa, vingativa, tá tudo dentro do 8º nível. Traição. Não tem fogo, tem gelo. É um lago eterno onde as almas estão congeladas junto a Lúcifer. O último horror. Esse é o último horror. É o pecado mais grave. Não queima, congela corações. Isso que significa, porque o que a humanidade pensa é que o inferno arde, é fogo, né? Brasa, calor. Não. O inferno realmente é gelado. São pessoas que não têm sentimento, que não têm empatia, que não têm amor, que não têm compaixão, que não têm nenhum sentimento bom
pelos outros, são pessoas extremamente egoístas, frias, calculistas, é quando a alma está congelada. Pessoas que fazem tudo isso, né, dos níveis anteriores e não se arrependem, não têm sentimento nenhum de piedade, de arrependimento, de compaixão. Esse é o pior dos infernos. E a traição, que é o que mais tem, né? Traição, como a gente falou antes, no outro nível, mas que não se arrepende. Você tá lá com uma pessoa num relacionamento e tá fazendo um monte de patifaria por trás, mas você não pensa nem um minuto no que essa pessoa está sentindo, no que ela sentiria, em qualquer sentido. Tem gente que, né, tira a vida de outras pessoas também sem arrependimento nenhum, sem dor e piedade nenhuma. São pessoas com as almas congeladas. Esse é o pior inferno, porque é um lago eterno onde as almas estão congeladas junto a Lúcifer. É o último horror, o último estado. O pecado, né, por falar assim, o estágio mais grave. Ele não queima, ele congela coração, congela almas. Então, Dante, ele recebeu já essa canalização, né, e ele retratou isso como deixando uma advertência para a humanidade, né, em volta aí do terror, mostrando como é o inferno. O inferno não começa no morrer, porque não, não existe a morte. A gente já sabe, quem está aqui no canal já sabe que a morte não existe, né? Existe a morte física, que estamos num avatar, mas as almas são eternas. Então o inferno não começa quando a gente morre, começa quando você escolhe algum desses níveis para entrar nessa caixa que é o inferno. Porque tudo isso, cada uma dessas coisas, a gente passa depois que a gente sai aqui desse plano físico. Então, tem várias ilustrações aqui. Deixa eu dar um pause aqui, ó, rapidinho, para vocês verem que esses são os níveis, os 8 níveis, os círculos de Dante. Os 9 círculos de Dante, desculpa. Isso aí é o que a gente tem que entender, que tudo isso é o que a Matrix tenta fazer com a gente todos os dias. Muitas vezes a gente não percebe, como, por exemplo, parece uma besteira, mas a gente está ali no trânsito, né? Odiando, brigando uma buzina, por quem atravessou errado, no supermercado, por causa da fila. Tudo é para gerar o ódio por política. Você é esquerda, eu sou de direita, o outro é de amarelo, o outro é de vermelho, o outro é de verde. Olha como está o nosso planeta justamente por causa desses 9 ciclos. Gente, está uma barbaridade o que eles conseguem fazer através de tudo isso. Mas ainda com a frequência que eles jogam, que é o que eu compartilhei ontem aqui, ó, no Gabriela Quintela. Vai ver a live de ontem no Gabriela Quintela. Eu falei justamente sobre isso. E toda essa consciência coletiva, toda essa frequência que eles jogam na consciência coletiva também causa o quê? Batalhas, violência, acidentes, tem que tomar cuidado com as palavras aqui, até essa normalização, né, do sexo, da traição, da mentira, da manipulação. Isso tudo está na consciência coletiva que é jogada pela Matrix, para que a gente entre nesse círculo que leva a gente ao quê? Ao inferno, que é para falar um nome, né? Que é a falta de evolução e é
em vez de subir níveis, de evoluir, de passar da terceira dimensão para a quarta dimensão, que estamos passando agora. Por isso que está essa densidade tão pesada de energias e frequências, porque a gente está conectado, estamos agora, o planeta e a humanidade, né, daqui do planeta Terra, passando pela quarta dimensão, que é a dimensão aí entre os vivos, né, os mundos dos encarnados e desencarnados, para ver quem realmente vai dar esse salto para passar para a quinta dimensão, que é a evolução da alma, que está sendo feita juntamente com o planeta Terra, e você até ir para outros planetas de quinta dimensão, que tem muitos, ou ir para outros de terceira dimensão. Então, presta atenção, a gente está passando pela quarta. A separação do joio e do trigo é o quê? Quem vai passar, dar esse salto quântico e evoluir, quem já entendeu tudo, está desperto e sabe de tudo isso que a gente está falando aqui, passar para a quinta dimensão, fazer essa evolução espiritual ou voltar ali para a terceira, porque na quarta ninguém fica. Entendeu? Então, a separação do joio e do trigo é quem vai para a quinta ou quem vai para a terceira, que existem muitos planetas de terceira dimensão controlado por seres negativos. Por isso que eu quero que você vá lá no Gabriela Quintela, veja a live de ontem, e eu fui ontem nos arquétipos também, para compartilhar sobre os arquétipos que você tem que ativar nessa fase que a gente está, que são os principais arquétipos para proteção espiritual e energética. Foi maravilhoso também, Arquétipos Gabriela Quintela, vai lá para você ver os arquétipos. Eu, inclusive, deixei imagens para você fazer o print da tela, baixar a imagem e pôr aí na sua casa, e faça a ativação dos arquétipos. É uma vez só que faz a declaração da ativação para cada arquétipo que você for ativar. É muito importante você ter toda essa informação, porque as energias agora de 2026 estão super pesadas, vamos precisar de proteção. Não vou repetir o que eu falei lá no Gabriela Quintela ontem, porque senão fica cansativo, porque teve gente que está aqui no Conexão Espiritual que já viu também. Então, vai lá e veja. E eu quero deixar aqui um recado muito importante. Tem a frequência pleiadiana, tá? Que é justamente para você acessar as frequências da quinta dimensão. Olha aqui, eu vou pôr outra foto aqui para vocês. E o link está aqui na descrição. Aqui, é só se abaixar. Se você não achar, me pergunta, Gabi, me manda o link das frequências? Acesse a frequência da quinta dimensão. Eu te passo com o maior amor e com o maior carinho. E você põe para tocar, ponha para tocar de manhã, de tarde, de noite, quantas vezes você quiser. Pode pôr com fone de ouvido, dormindo, acordado, tomando banho. Faça isso, faça, porque nós vamos precisar. Depois que você vê, inclusive, o tema que eu compartilhei no Gabriela Quintela, você vai entender melhor ainda. E tem a chave da consciência, que é aí um monte de conteúdo que eu disponibilizo aí para você. E toda semana eu vou baixando mais conteúdo. Então, nunca para de aprender, você nunca para de ter informação e conhecimento para você não entrar aí na jogada da Matrix cabulosa, entendeu? Quem quiser fazer uma pastral com o meu amigo Otávio Leal, ele te dá um descontaço e divide em várias vezes. Com esse código aqui, você tem desconto só com esse código. Ou aqui no telefone dele, manda um WhatsApp, live da Gabi. Você tem que pôr live da Gabi para você ter desconto e poder parcelar. Então, anota aí, faz um print do mapa astral, se você quiser fazer, e do Edivaldo Cantelli, quem conhece já as placas também, só com esse código também, as placas da deusa Isis, de Saint Germain, de Horus, de Maria Padilha, da bruxa, de tudo, gente, contra energias negativas.
No telefone dele também você tem que pôr Live da Gabi para você ter desconto, ou através desse código aqui que eu deixei para você. Depois você pausa e faz um print. Gente, eu não sei se eu vou hoje de novo lá no Gabriela Quintela, pode ser, ou nos arquétipos, eu sempre estou em algum lugar, por isso se inscreve nos outros canais, mas eu vou te pedir para você deixar o seu like aqui e compartilhar essa live que a gente está agora. E me segue lá no Instagram, no Facebook e no TikTok. E quem é do Telegram, é verdade, o link do Telegram mudou, tá? Mudou. Me deixa recado no Instagram, quem for clube de membros. Pode me deixar aí, quem quiser, no Instagram, que eu vou te passar o link do grupo do Telegram, tá bom? Um beijo grande, fica com Deus, é a luz no comando. Eu quero falar uma coisa, eu te amo demais, muito. Quando eu não estou conectada aqui com você, nossa, meu coração fica cheio de saudade e cheio de vontade de te ver e de estar com você, porque eu amo você, eu e você sempre. Um beijo no seu coração, te amo, fica com Deus. Até mais tarde, em algum desses canais que são as nossas casas. Tchau, tchau.